graduanda em zootecnia pela UENF, sócia proprietária da Pet Natural Food, atua no ramo de nutrição canina e felina, na elaboração de cardápios personalizados com prescrições para casos clínicos e animais sadios. Coordena programas de nutrição, analisando carências alimentares e o conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos em clínicas veterinárias e empresas de alimentação natural para pet. Passo então a palavra para a Marina. Olá, boa noite. Obrigada pela oportunidade de retornar aqui ao UENF, contribuir com conhecimentos, né, já que foi também me passado. Vamos começar, vamos falar sobre alimentação natural para cães e gatos, já que é um assunto relativamente novo no Brasil, né, ainda mais a zootecnia exercendo essa função no mundo veterinário também, né? Além da área de produção, que o zootecnista tradicionalmente atua, ele também pode atuar na área clínica de nutrição. E pode passar. Alguns devem se perguntar, né, como que surgiu essa necessidade, a vontade, né, de atuar na área PET. Quando me formei, quando estava para me formar, né, sob a orientação do professor Humberto, ele me trouxe o assunto alimentação natural para cães e gatos, que já estava sendo disseminado nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. E no Brasil tinha poucas pessoas, né, atuando na área. Então, eu comecei a atuar bem nos primórdios mesmo, quando começou aqui no Brasil, né. Me formei em 2014. E na monografia eu já me apaixonei pelo assunto, porque não necessariamente precisaria trabalhar na área de produção, né? Eu poderia atuar na área PET, na área de cães e gatos, e promover saúde para eles, né? Conforme com que a gente prescreve de alimentação. E como eu já tinha interesse na área de nutrição humana, né? Consegui implantar o meu conhecimento também da área humana para a área animal e pensei assim, se nós somos o que comemos, né, e não porque para os cães também não é dessa forma. Então, o cão é também o que ele come. Então, a princípio, eu abri a empresa Pet Natural, né, hoje não tenho a empresa, a empresa era a função dela, produção de refeições, né, personalizadas e a venda do alimento congelado. Hoje eu utilizo a logo, a Pet Natural, e com o propósito de passar, proporcionar saúde, né, para o animal através do que ele come. Ok, pode passar. Então, qual é a função da alimentação? Né? Os principais objetivos de alimentos para animais de estimação e animais em geral, né, os domésticos, todos os animais, é o crescimento harmonioso, a longevidade e resistência a doenças. Então, esse é o nosso principal objetivo para quem elabora, né, dieta para os animais. Pode passar. E a nossa função como zootecnistas, né, nós somos nutricionistas de formação, nutricionista animal de formação, então a nossa função é sempre essa. Tá? Então, qual é o propósito da alimentação natural? Qual é a ideia dela? O que é isso? Já que a gente advém da indústria, de ração, né? E não imagina que a gente também foi bem ensinado que dar comida faz mal ao cão, cão é o gato, só faz bem dar ração. Só que a gente vai um pouco contra isso, tá? Nessa demonstração do que é alimentação natural. No zoológico, quando a gente atua no zoológico, a gente respeita a fisiologia, o trato digestivo daquela espécie, correto? Por exemplo, o tamanduá. A gente não vai dar uma refeição de carne para ele comer, a gente vai dar formiga, né? Para cobra e aves de rapina, a gente vai dar ratinhos, né? Pequenas presas. Para um elefante, a gente vai dar vegetais, né, frutas.
E assim vai. E por que para os cães a gente não faz dessa maneira? Né? Por que a gente tem que dar aquele industrializado, aquele mix de farinha de soja, farinha de milho, trigo? Tem, né? Isso faz a gente pensar um pouco. Então, a ideia da alimentação natural é resgatar o que o animal comeria na natureza. Então, essa daqui é uma imagem que mostra, né, porque os cães, eles são parentes dos lobos, né, e os canídeos, em geral, inclusive o cão doméstico, né, o trato digestivo dele, a fisiologia, a natureza dele é para abater uma presa. Então, nessa presa, a gente vai ter músculo, vai ter pelo, vai ter unha, dente, cartilagem, vísceras, né, e assim vai. Pode passar. Os felinos. Os felinos também, né? A gente também costuma oferecer dentro das nossas casas a ração, que é composta por farinha de trigo, milho, soja, né? E outras farinhas também, tem a farinha de carne, farinha de vísceras, né? Mas mesmo assim, não é necessariamente que o gatinho, né, comeria na natureza. Então, na natureza, ele vai abater um ratinho, né? Vai abater um passarinho. E a ideia da alimentação natural é essa, é a gente tentar imitar o que ele comeria na natureza e fazer com que ele coma, né, algo similar dentro da nossa casa. Dessa forma, a gente está respeitando a fisiologia, a natureza, o trato digestivo daquele animal. São duas espécies que a gente vai tratar aqui, que é a espécie, né, felina e a canina. Pode passar. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a fisiologia digestiva canina e felina, né? Os cães, eles são carnívoros oportunistas. Tem linhas de estudos falando que eles são carnívoros onívoros, né? Que a tolerância digestiva do cão é maior para comer outras coisas além de tecido animal. Já o felino, o trato digestivo dele, que eu já vou mostrar nas minhas imagens, é bem estrita para receber tecido animal. Você vai ver que ele não tem aparatos para receber outros tipos de matéria, de alimento, né? Ou seja, você vai ver que não tem aparato digestivo, né, órgãos, para poder fazer a digestão de vegetais, por exemplo. Tá? Então, os felinos são carnívoros estritos e obrigatórios. Então, na natureza, ele consome tecidos animais que abatem e um pouquinho de grama. Se você reparar, os gatos adoram pastar, né? Comer graminha. Isso é para auxiliar o trato gastrointestinal. É como se fosse, não, é uma fonte de fibra e também previne problemas com bolas de pelo, tá? Ajuda a uma melhor formação na bola de pelo. Outro ponto importante, que o trato digestivo do cão e do gato, eles apresentam um estômago bem grande, proporcional, comparado com outros animais, né? E o pH desse estômago é pH 1 e 2. Ou seja, naquela escala de 0 a 14, como você sabe, né, de 0 a 7 é ácido e de 7 a 14 é básico. Então, quando estiver mais próximo ali do 1, do 0, é extremamente ácido, tá? Então, olha só, o pH do estômago e do gato, o pH é 1 e 2, de 1 a 2. Comparado com o do humano, é de 4 a 5, tá? Então 4 a 5 está mais próximo do 7, então está mais próximo do neutro, correto? Enquanto do cão e do gato, o pH está 1 a 2, mais próximo do 0, então está mais ácido ainda. E para que essa acidez, né, por quê? Porque os cães, né, principalmente, eles adoram uma carcaça, adoram um animal em decomposição, tá? E adoram também abater presas que estão doentes. Por exemplo, vocês veem um vídeo de alcateia, né? A matilha ali de lobo atacando uma rena, por exemplo. Num grupo ali de renas, ele vai focar no animal, o idoso, né? No animal que está doente, ou animal que está mancando, está doente em geral.
Então, esses animais, eles apresentam uma carga de bactérias, de vírus, e se esses lobos não tiverem o sistema imunológico, né, bom, eles tendem a também se contagiar com aquela doença que aquele animal está portando. Então, o que a natureza fez? Fez com que o estômago, a acidez do estômago, fosse o mais ácido possível, ou seja, que assim que ele conseguir abater aquele animal, ingerir aquele animal, aquela carne que está contaminada, assim que bater no estômago, já vai ser exterminado por esse pH, tá? Então, a capacidade digestiva de corrosão desse pH é tão impressionante que, por exemplo, se você colocar a mão ali, pronto, já sua mão já derrete, tá? Já é digerido na hora. Então, essa é a ideia. E outro ponto importante que protege os cães, né, dessas doenças, o processo digestivo deles é muito rápido, né? Muitas vezes em menos de 12 horas, né, em poucas horas, já faz a digestão. Assim que come, já tem que sair rapidamente do organismo dele, ou seja, tem que evacuar, tem que fazer cocô o mais rápido possível para prevenir e impedir a fixação de bactérias e vírus. Ok? Então, não, volta. Outro ponto importante, né, o que caracteriza eles como carnívoros, são esses dentes longos e afiados que eles têm. Né? Na imagem você vê a abertura da boca de um cão e a abertura da boca de um gatinho. Né? São dentes especializados para rasgar, tá? Eles não têm, a abertura deles é de abre e fecha, de tesoura, não tem aquela mastigação lateralizada, que é característica dos ruminantes, né, ou dos animais herbívoros, que é esse movimento de rotação, é igual que a gente faz também, de comer para o lado, comer para frente, para trás, e isso é característico para animais que comem, que têm contato com vegetais, que comem vegetais, tá? Então, esses dentes longos e afiados, eles são apropriados para perfurar a carcaça e rasgar a carne, e não para macerar plantas e grãos de cereais, ok? E outro ponto importante, que esses carnívoros, né, eles têm ausência da enzima amilase, ou seja, eles não têm aquela enzima que faz a digestão da glicose, do amido, né? No humano, a gente já começa a digestão pela boca. Assim que a gente entra, que o amido, né, o carboidrato, um açúcar, qualquer um doce, entra em contato com a nossa saliva, ali já começa o processo digestivo, ou seja, a quebra das partículas de amido, de glicose. No cão, não, nem no gato. Quem faz essa função é o pâncreas. Pode passar. Então, aqui é um exemplo, são comparação, né? É o trato digestivo do cão, do porco e da ovelha. O cão, né, classificado como carnívoro, o porco como onívoro e a ovelha como herbívoro. Como vocês veem aí no cão é um trato digestivo bem simples, comparado com o do porco e com o da ovelha, né? Correto? A gente tem o estômago ali, tem o intestino delgado, intestino grosso, curto, é um intestino relativamente curto, enquanto do porco é um onívoro, que é igual a gente, né? Precisa de mais aparatos digestivos, já tem um estômago menor, porém tem um intestino delgado bem comprido. Por quê? Porque é um animal que come carne, tecido animal, e é um animal e ele também come tecido vegetal. Então, vamos dizer assim, é um sistema digestivo misto. Então, ele precisa ter os aparatos para poder fazer a digestão desses dois tipos de alimento, né? A carne, o animal, a de animal e de vegetais. Já a ovelha, ela é especializada para fazer digestão de vegetais, tá? Você não vai ver uma ovelha comendo carne, de forma alguma. Então, para fazer digestão de vegetais é algo bem complexo, né? Para fazer a digestão vegetal, a gente tem várias barreiras para serem ultrapassadas. Temos a lignina, a celulose, são matérias de vegetais bem duras, rígidas, e exige que o organismo do animal tenha bastante estrutura para fazer digestão.
Então, aí a ovelha, né, um ruminante, ela tem mais de um estômago, ela precisa de mais de um estômago para fazer a fermentação, tá? Intestino delgado, compridíssimo, tem o cepo para fazer também ali a fermentação, né, o intestino grosso e assim vai. Você vê que é outro sistema digestivo. Diferente do cão, né, comparado ali, é bem simples. Pode passar. O do gato é mais simples ainda, né? O comprimento do intestino delgado comparado com o do cão é ainda menor, ou seja, é um trato digestivo simples, curto e especializado, ou seja, só é apto para receber tecido animal. Então, é um animal estritamente carnívoro, tá? Ele não tem tanta tolerância para receber outros tipos de tecido como o cão, tá? Ele já é menos tolerante ao excesso de carboidrato, menos tolerante a vegetais. O negócio dele é animal, é presa, né? Um ratinho, um passarinho. E, de vez em quando, um matinho, mas como uma fonte de fibras para auxiliar na digestão. Mas aquele matinho, ele sai inteiro nas fezes. Tá? Você vê que em nenhum momento aquele matinho ele é absorvido. Ele sai totalmente inteiro. Pode passar. Turma, se vocês quiserem me interromper a qualquer momento para tirar dúvida, tá? Estou à disposição. A gente também vai ter nos minutos de pergunta, mas pode me interromper. Beleza. Então, a alimentação natural, como eu falei, né? A ideia é trazer o que eles comeriam na natureza para dentro de casa. Então, então, a gente vai imitar uma presa. Na presa, a gente acha que é só carne, né? Mas tem muito mais que carne. A gente tem vísceras, a gente tem tendões, tem ossos, cartilagem, pelo, pena, né? Parte do conteúdo gastrointestinal, ou seja, naquela presa, no coelho, por exemplo, quando o cão ele abate um coelho, dentro do estômago dele tem vegetais sendo digeridos, né? Porque o coelho ele é herbívoro. Então, esses vegetaizinhos, né? Essas plantinhas que já estavam em processo de digestão dentro do coelho, vai ser como uma fonte de probiótico, uma fonte de bactérias boas e de fibras ali já digeridas. Tá? Então, isso também é levado em consideração. Então, outros itens que faz parte de uma presa, né? A musculatura, a carne. E além da presa, os cães, os gatos, eles acabam comendo outros itens na natureza, né? Porque tem momentos, tem estação na natureza que as estações, né? Ela fica escasso o alimento. Por exemplo, inverno rigoroso, né? Já não se vê mais um alce, já não se vê mais o ratinho perambulando para lá e para cá, não vê insetos voando tanto. Então, nesses momentos, os cães, os gatos precisam ver outras alternativas. Então, eles complementam dietas com insetos, ovos, frutas, sementes, raízes, gramíneas. As sementes e raízes estão mais para os cães. Os cães, em época de escassez, eles começam a cavar a terra e comer as raízes também. Isso é comum. Sementes, né? Às vezes começa a pastar também as gramíneas, e assim vai. Dessa forma, eles conseguem se alimentar, né, em época de escassez, e ao mesmo tempo ele complementa a dieta deles com outras vitaminas, outros minerais, outros fitoquímicos, fitonutrientes que eles provêm das plantas. Ok? Pode passar. Então, quando a gente coloca um animal dentro da nossa casa, né, a gente é responsável por esse animal. Então, é importante saber toda a parte comportamental, né, psicológica daquele animal, a parte fisiológica e principalmente o que ele come, tá? Não adianta você trazer um gato e querer tornar ele vegetariano, sendo que o trato digestivo dele é de carnívoro. Então, a gente tem que respeitar a natureza dele. Então, tem essa frase de Dominique Grandin, que ele fala: o homem responsável pela domesticação do gato tem o dever de alimentá-lo de acordo com as suas verdadeiras necessidades específicas, e não em função das suas projeções humanas. Essa é a primeira regra do verdadeiro respeito ao animal. Ok? Pode passar.
Então, na alimentação natural, né, nesse universo da alimentação natural, a gente tem alguns tipos. Vou falar de 3 tipos aqui, mas eu vou me aprofundar mais em um tipo. Tá? Elas são alimentação natural com ossos, que é a alimentação composta por ossos. Tem a alimentação natural cozida, tá? E tem a alimentação natural crua, sem ossos, mas essa eu não vou falar não, vou falar por alto, mas enfim. Na alimentação natural crua com ossos, é a que mais se aproxima de uma presa, tá? Então, ela é composta aqui, essa pizza que eu mostrei aqui, ela é de forma generalizada. Nós, como zootecnistas, nutricionistas, sabemos que ela é bastante mutável, né, de acordo com a espécie que a gente está lidando, com a raça. Quando vocês atuarem como nutricionistas, vocês têm que levar em consideração a raça do animal, predisposição para patologias, peso, se é castrado ou não, né, se tem algum quadro clínico ou não, conformação da boca, se aquele animal ele tem um focinho achatado ou não, se tem problemas respiratórios, se tem todos os dentes na boca, etc. Então, a alimentação natural crua com ossos, ela atende uma população específica de cães, tá? Não atende todos os cães. Como a gente está falando hoje de nutrição terapêutica, então por isso que eu não vou dar ênfase aqui. Isso é mais voltada para cães saudáveis, ok? E de focinho um pouquinho mais comprido, que não tem o risco de engasgar, cães menos afobados, né? Porque nessa dieta a gente entra pedaços de osso, então exige que o cão ele faça a mastigação, faça a quebra do osso de forma cautelosa. Se ele engolir muito rápido, tem o risco de engasgar, ficar agarrado na garganta. Mas tem outras alternativas para você continuar com os ossos, né? Mas sem o animal ter esse problema. É você triturar o osso. Aí isso acaba exigindo um pouquinho do tutor para ele comprar um moedor, etc. Tá? É bacana entrar com a alimentação natural crua com ossos por exemplo, para cães de porte grande, né? O Doberman, o pastor alemão, por exemplo. É bem bacana. E em questão de saúde, o que proporciona a alimentação natural crua com ossos é excelente. São fezes menores, com menor cheiro, o cão ele fica mais ativo, a dentição dos dentes fica, a dentição, né, fica limpinha, né, devido a esse atrito com a quebra dos ossos, e está respeitando a fisiologia do animal, é o que ele comeria na natureza. Okay? Mas como a gente está falando de nutrição terapêutica, né, geralmente eu pego, né, cães mais delicados, né, por exemplo, um Shih Tzu, um Bulldog francês, um Schnauzer, um Maltês, e então não costumo trabalhar tanto com alimentação natural crua com ossos, mas vamos lá. Como que ela é constituída? 50% dela é feita por ossos carnudos crus, ou seja, uma carcaça de frango, né, um pé de galinha, a cabeça da galinha. Aqui, 50% predomina mais osso que carne. 25% são vegetais. Esses vegetais, eles imitam os vegetais que os cães comeriam na natureza, né? 10% de vísceras, que imita as vísceras do animal. Tá? Então, as vísceras seriam um fígado, um rim, né? Um pulmão. E 15% de carnes desossadas, ou seja, sem o osso, esse 15% é constituído por carne. Então, entra peito de frango, né, um acém, uma língua bovina, tá? Pode passar. Alimentação natural cozida para cães. Na nutrição terapêutica é o que a gente mais trabalha, tá? Então, como que ela é constituída, para te falar? Então, 30% dela é constituída por carne sem osso, tá? Aqui não entra osso. 30% vegetais, 5% vísceras e 35% carboidratos. Já vou falar por que dessas porcentagens, tá? Então, além desses alimentos, vai entrar a suplementação,
uma fonte de cálcio, né, que pode ser um suplemento vitamínico mineral, destinado para cães que comem alimentação natural, então tem suplemento específico no mercado. Sal, tá? Vou explicar sobre o sal, ninguém precisa ter medo de sal, e uma gordura. A alimentação natural cozida, como ela não tem ossos, como ela tem uma porcentagem de vísceras menor, a gente já tem um empobrecimento nutricional aí, né? Já na alimentação natural cozida alimentação natural crua com ossos, não entra pouquinha suplementação, talvez vai entrar um sal, né? Depende do animal, teria que jogar no programa, mas não entraria uma suplementação, não teria essa necessidade, muitas vezes, de entrar suplementação, porque, como você viu, ela mimetiza o máximo possível uma presa. De alimentação natural, não, né? Então, a gente precisa suplementar com a fonte de cálcio, né? O sal, a gordura. E geralmente são cães que saem da ração e entram na alimentação natural. Então, a modalidade de alimentação natural eleita nesses casos, predominantemente, tem que ser optada pela alimentação natural cozida. Por quê? O trato digestivo daquele cachorro, ele está tão habituado com o industrializado, com a ração, né? O que a ração ela é constituída? Farinha de milho, trigo, soja, farinha de vísceras, às vezes farinha de ossos, farinha de carne. Então, para cada alimento que o animal consome, nós também, né, a gente tem uma microbiota específica, ou seja, aquelas bactérias que povoam o nosso trato digestivo. Ela é responsável, né, predominantemente responsável pela digestão, pela aceitabilidade daquele alimento. Então, se a gente sai da ração e entra para a alimentação natural, aquela microbiota ela vai estranhar, né? Vai estranhar aquela nova textura de alimento, aquela abundância de nutrientes, de antioxidantes. Então, se eu formular uma dieta que foge muito do que é composto a ração, o cão ele pode ter uma diarreia, né, vômitos, vai haver uma demora na adaptação daquele organismo. Né? O cão ele pode ficar até convalescente por conta disso. Então, a gente não pode fugir muito do que aquele cão já está habituado a comer ao longo de muitos anos. Né? E, geralmente, na clínica, a gente vai atender, né? Um cão com problema renal, um cão com problema, que é cardíaco e que tem uma gastrite. E tem diarreia de vez em quando. Né? Então, imagina, eu sair da ração e entrar na alimentação natural e aí pode piorar mais o quadro dele. Então, a gente não pode fugir muito do que é composto na ração, ok? Então, é por isso, ó, na ração, geralmente, a gente tem mais ou menos aí 45%, 60% de carboidrato na ração. Né? A gente tem uma quantidade de fibras também relativamente alta na ração. Então, é por isso que nessa pizza aqui a gente tem 35% de carboidrato e 30% de vegetais. Tá? Mas essa pizza aqui não é generalizada, tá? Essa pizza aqui é generalizada, mas nós, como nutricionistas, isso aqui é, como eu já disse, né? Totalmente moldável para o indivíduo que a gente está atendendo, que a gente vai atender. Pode passar. E na alimentação natural cozida para gatos, o gato também tem o mesmo pensamento, né? Quando vai atender o gato, ele sai da ração e entra na alimentação natural. Também não pode ser muito diferente na composição da alimentação natural da ração. Mas, mesmo assim, a gente consegue respeitar bastante aqui o carnivorismo do gato. Como vocês veem aqui nessa pizza, 65% dele é composto por carne, tá? 10% coração, 10% vísceras e 15% vegetais. Por que o coração aqui? O coração ele é uma fonte incrível de taurina. E o requerimento de taurina no felino é muito alto. Então, ele tem, na montagem da refeição, da dieta do gato, tem um espaço aqui especial para ele, o coração. 10% das vísceras, né, porque mimetiza uma presa, a presa tem vísceras, então
entra com as vísceras. As vísceras eu já vou falar também que ela pode ser utilizado o fígado, né, o baço, passarinho, o pulmão, etc. Vegetais, que eu não vou falar quais vegetais podem ser utilizados. Mas então, vamos lá. A alimentação natural cozida para gatos, ela é composta, além das carnes, coração, vísceras e vegetais, a gente precisa complementar. Quando é a cozida, tá? É óleo de peixe, ômega 3, também o requerimento de ômega 3 para o gato é significativo. Cálcio, sal, taurina e complexo B. Por que eu incluí taurina aqui? Se fosse uma alimentação natural crua, não precisaria suplementar taurina. Mas como o coração ele vai ser cozido, nessa modalidade de cozido aqui, acaba perdendo taurina no processo de cozimento. Tá? Então, a gente precisa suplementar, além do coração que é incluído na alimentação. Pode passar. Então, quais são as opções na carne desossada? Né? Volta lá, por favor. Volta naquele slide. Então, aqui a gente viu 65% dessa dieta do gato é composta por carnes desossadas. No cão, volta lá no cão, por favor. No cão, a gente tem 30% de carne desossada. Tá? Vou falar agora das opções. Agora vai lá naquele slide. Isso. Então, a gente pode utilizar corte de carne bovina, inclui bucho, coração, língua. Vocês pensarão, mas não é víscera o coração? Porém, o coração e a língua e o bucho, o perfil aminoácido dele, as fibras musculares, é muito próxima com o músculo, com o músculo do animal, né? Com esse músculo periférico aqui, que reveste aí o nosso corpo. Tá? Então, por isso que ele está categorizado na parte de proteínas e não de vísceras. Tá? As vísceras, o que é classificado vísceras, são os de tecido mole, né? O pulmão, o rim, o fígado, o pâncreas, baço. Então, o que é mole é vísceras, ok? E quando é próximo, quando é parecido com a textura de um músculo, aí é considerado a proteína, um grupo de proteínas, tá? Então, de corte de carne bovina, em geral, né, pode ser acém, lagarto, chã, patinho, né, e o bucho, coração, língua. Nas cortes suínos, a gente utiliza o lombo suíno, filé mignon, e o coração suíno. Pode utilizar corte de ovelha, de ovino, né, caprino, sem osso. Cortes de aves, inclusive a moela e coração, frango, peru, rato. Ovos, em geral, pode ser utilizado também para o cão. Peixes também. Ok? Pode passar. Os carboidratos que é utilizado, né, os carboidratos, você viu que lá na alimentação natural cozida para cães, abrange 35% da dieta, tá? Isso de forma generalizada, tá? Eu vou bater nessa tecla, que não, isso não é regra, não é para todos os cães. Os carboidratos que podem ser utilizados, a batata doce, o inhame, o aipim, tem a casca. A casca do aipim costuma ser indigesta para o cão e até tóxica. Batata baroa, também conhecida como mandioquinha, ela pode ser utilizada. E batata inglesa, sem a casca da batata inglesa é tóxica para o cão, tá? Pode causar uma diarreia. E esses tubérculos, quando oferecidos, não é indicado ser oferecido cru, ok? O cru, eles são muito ricos em antinutrientes, por exemplo, o ácido oxálico. Tá? Então, para cães que têm propensão à formação de cálculo na bexiga, cálculo nos rins, evitar, né, de toda maneira, oferecer os carboidratos crus, os tubérculos crus, né? Inclusive os grãos também. Então, os carboidratos na alimentação, né, desses animais, ele vai fornecer energia, fibras, minerais, vitaminas e fitoquímicos interessantes. O arroz parbolizado também. Eu não oriento a utilizar arroz integral. O arroz integral, ele tem um antinutriente, que é o ácido fítico. Esse ácido fítico, ele costuma provocar gases, má digestão nos cães. Então, opte pelo arroz branco comum ou parbolizado. Então, o arroz parbolizado, ele é intermediário entre o branco e o integral. Tá? Pode passar.
Outras fontes de carboidrato que também é utilizado, né? Tem uma outra linha de nutrição, que utilizam arroz integral, aveia em flocos, quinoa, painço, cevadinha, lentilha, feijão de qualquer variedade, ervilha, grão de bico. Eu não oriento utilizar estes carboidratos, porque, como eu falei, estes, né, dessa que eu listei, eles têm a presença do antinutriente, que é o ácido fítico, né? Como eu já falei, ele causa má digestão, gases. Então, para cães como bulldog francês, né, bulldog inglês, shih tzu, pug, é uma bomba de gases para esses animais. Tá? Então, não recomendo. Se vocês insistirem, bater o pé, eu quero dar, tudo bem. Então, eu oriento vocês a deixar de molho pelo menos 12 horas, tá? Deixar de molho Pega uma vasilha, mesmo processo que se faz com feijão, tá? Coloca o feijão nessa vasilha, cobre de água e coloca uma colher de chá de vinagre. E aí, ao longo dessas 12 horas, você vai trocando essa água e vai substituindo por uma água limpa. Você vai reparar que nessa água, ela vai estar com uma espuma, vai estar bem espumoso, né, a superfície. Essa espuma que está sendo gerada é a espuma que iria ser produzida dentro do estômago do cão, né? E essa espuma causa muito desconforto no animal. E nessa espuma é que está o ácido fítico. Então, parte do ácido fítico vai ser expelido, né, jogado fora nessa água. Então, por isso a importância de você deixar de molho aí pelo menos 12 horas. Tá? E aí, depois de molho, aí você cozinha normalmente e oferece ao animal. Os carboidratos, como eu falei, os tubérculos lá em cima, né, mas só enfatizando, todos têm que ser bem cozidos, tá? Nada al dente, bem cozido. Lembra que o trato digestivo do cachorro e do gato é de carnívoro, então eles não têm aparatos digestivos para fazer a digestão eficiente, eficaz, né, desses alimentos. Então a gente precisa corroborar na digestão. Como que a gente vai corroborar? Fazendo o cozimento adequado, que é cozinhar bastante. Já as carnes, eu oriento deixar bem mal passado, tá? Porque a carne, quando ela é mal passada, eu consigo manter ainda as enzimas, vitaminas, né, minerais, não satura as proteínas. É como se eu estivesse sendo próximo a uma carne crua. Porém, a mal passada, a gente tem o benefício de você matar os patógenos, né, uma possível verminose, e, ao mesmo tempo, a gente mantém as enzimas digestivas. Ou seja, o alimento cru, é um alimento vivo, né? Ele é um alimento que tem enzimas. E essas enzimas é muito bacana para cães com problema de pâncreas, por exemplo, o problema hepático. A gente entra com uma carne mal passada, e já que o pâncreas nem o fígado estão funcionando adequadamente, então não vai sobrecarregar o cão quando você dá uma proteína crua ou mal passada, porque esses alimentos já carregam as enzimas, então elas mesmas fazem a própria digestão, né? Quando ali no estômago, quando ali no intestino. Pode passar. As opções de vegetais. A gama de opções de vegetais é enorme. Vocês podem dar quase todos os vegetais. Só vai tentar uma ressalva aí que é para não dar cebola. Mas para cães saudáveis, vocês podem dar muitas opções. Por exemplo, abóbora, abobrinha, beterraba, cenoura, vagem, pimentão, brócolis, couve-flor, quiabo, ervilha, chuchu, palmito, berinjela, pepino. Mas lembrando que é tudo cozido, tá? Pode passar. Volta lá nos vegetais, por favor. Na alimentação natural crua com ossos, vocês viram que entra, se não me engano, 15% de vegetais. Tem vegetais que podem ser oferecidos crus nessa modalidade, né? São, por exemplo, a cenoura poderia, o pimentão, o que mais? A berinjela poderia ser oferecida cru, o pepino, o tomate. Mas os demais, não. Seria a abóbora, teria que ser cozida, a abobrinha poderia ser crua, beterraba
pode ser crua, vagem teria que ser cozida, brócolis cozido, couve-flor cozido, quiabo também cozido, tá? Quando você não cozinha o vegetal, ele tem muitos antinutrientes, né? São eles que é o ácido oxálico, tem antinutrientes que inibem, que quando o cão ele come cru, ele vai inibir a absorção de alguns minerais, por exemplo, zinco, fósforo, ferro. Então, a gente precisa cozinhar para que a gente consiga combater esses antinutrientes. Ok? Então, para cães que têm propensão à formação de cálculos, né, na bexiga e no rim, não é aconselhável oferecer nenhum vegetal cru. Ok? Pode passar. Por que entra óleo na dieta, né? Eu lembro que eu falei lá na alimentação natural cozida, entra fonte de óleo, né? Por quê? Porque a presa, o animalzinho, né, que eles abatem, tem gordura. Então, essa gordura que eles têm, a gente também vai ter que imitar e introduzir isso na refeição do animal. Até porque o animal e nós temos requerimento de óleo, né? Esses óleos, eles têm a fonte de ácidos graxos. Então, temos ácidos essenciais que nós precisamos, que nosso corpo não produz. Então, a gente precisa se alimentar desses ácidos. Então, o óleo de coco, ele vai fornecer o ácido graxo de cadeia média, tá? O óleo de coco é muito utilizado para cães que têm problema hepático e problema de pâncreas, porque são animais que estão com problema na metabolização de gordura, então a gente precisa suprir esse animal com ácido graxo, mas como? Se ele tem problema na digestão de gordura. Então, a gente vai optar, muitas vezes, pelo óleo de coco, por exemplo, porque ele tem o ácido graxo de cadeia média, que não é exigido o funcionamento do pâncreas e do fígado para fazer a digestão dele. Tá? Então, assim que o animal come, bate no estômago, rapidamente esse óleo ele é absorvido. Sem precisar, não precisa utilizar, sem a passagem do fígado do pâncreas para isso. Tá? Então, poupa o animal, não sobrecarrega esses órgãos, né, e ao mesmo tempo nutre o animal com aquela gordura. Entra também na dieta azeite de oliva extra virgem, tá? É fonte de ômega 9. O ômega 9 ele é um anti-inflamatório natural, muito bom. Ajuda na pelagem, ajuda na barreira cutânea, ajuda na saúde da pele, né, dos olhos. Óleo de linhaça, então, para cães que têm alergia a peixe, né, então a gente utiliza o óleo de linhaça como fonte de ômega 3. Para o gato, não funcionaria o óleo de linhaça como fonte de ômega 3, porque ele não tem via metabólica para extrair o ômega 3 quando é fonte vegetal. Ele só tem via metabólica para extrair o ômega 3 quando é fonte de via animal, tá? Então, o gato ele só teria acesso ao ômega 3 provindo do ômega 3 do óleo de peixe, né? Ou de uma sardinha, por exemplo, de um arenque, que é um peixezinho também, ou de vísceras, tá? Então, de tecido vegetal, o gato ele não consegue extrair esse ômega. Outro óleo que é utilizado é o óleo de peixe, que é, como eu falei, é fonte de ômega 3. Então, para cães cardiopatas, cães com problema no coração, problema no rim, né, a gente utiliza muito o ômega 3. E problema de pele também. O ômega 3, eu vou citar aqui. Ele equilibra a relação ômega 3 com ômega 6, melhora a qualidade e quantidade do filme lacrimal. Então, para cães que têm aquela lágrima ácida, que é aquela lágrima que vai escurecendo aqui em torno do olho, em torno do nariz, sabe? Que ele faz um caminho escuro no rostinho deles. Então, o ômega 3, você introduzindo o ômega 3, atenua bastante essa lágrima, a acidez dessa lágrima. Ele é um anti-inflamatório a nível articular e dermatológico, então, para cães também com problema articular, né, uma displasia, uma artrose, é bacana entrar com o ômega 3, que reduz muito as dores, né, o desconforto.
Melhora o estado geral da pele e do pelo, proteção dos glomérulos e túbulos renais. Então, o animal com problema renal, que já está com o rim bastante prejudicado, né? Parte dele já não funciona mais. Então, você entrando com ômega 3, você retarda, né, o desenvolvimento daquela doença. Você retarda com que parte mais do rim seja afetado pela doença. Tá? Diminui a viscosidade do sangue, melhorando a microcirculação. Então, cães com colesterol alto, o ômega 3 ajuda bastante na redução desse colesterol, dos triglicerídeos também, e diminui a carga de trabalho do coração. Tá? Ele é um anti-inflamatório e, ao mesmo tempo, ele ajuda nas válvulas do sangue, do coração. E ali no primeiro item que eu falei, equilibra a relação ômega 3 com ômega 6, porque uma dieta rica em ômega 6, né, por exemplo, essa dieta ocidentalizada que a gente consome, né, muito fast food, mais fast food, mais as besteiras, mais industrializados, eles são muito ricos em ômega 6. Esse ômega 6, quando ele está com uma proporção muito alta, comparado com o ômega 3, ele costuma ser inflamatório. Então, além desses alimentos industrializados que a gente consome, né, ele por si só já é inflamatório, o ômega 6 que esse alimento já carrega, ele acentua mais o processo inflamatório. Então, a gente entrando com ômega 3, a gente reduz a relação a gente reduz o ômega 6, né, porque vai haver uma proporção, o ômega 3 vai aumentar, consequentemente o ômega 6 vai diminuir. Assim, aquela carga inflamatória que o corpo está, ele consegue reduzir essa carga inflamatória, né, só por conta dessa introdução do ômega 3. Porque na nossa dieta, ela é muito pobre em ômega 3, então é importante fazer essa suplementação, os cães também. Né? Na ração, a quantidade de ômega 3 na ração, muitas vezes não consegue suprir a necessidade daquele animal. Então, é importante fazer essa suplementação. Pode passar. Como eu já tinha falado, a alimentação natural cozida, né, tanto para cães e para gatos, ela não é nutricionalmente balanceada, né, por ser, como eu falei, não ter ossos, né, ter uma porcentagem menor de vísceras. Então, a gente precisa suplementar com cálcio, tá? E a gente encontra esse cálcio em suplementos vitamínicos minerais destinados para cães que comem alimentação natural. Temos algumas marcas já no mercado, que é o Food Dog, temos o NutroPlus. O Aminomix, ele não é destinado para cães que comem alimentação natural, mas a gente consegue introduzir, mesmo assim a gente consegue introduzir ele na alimentação, jogando no programa, fazendo o cálculo direitinho de quanto aquele animal requer, né? Não pode ser utilizado para cães filhotes, porque o cálcio que tem no Aminomix é muito pouco, não consegue atingir a necessidade de cálcio para a fase que aquele animal se encontra, que é o filhote. Né? O cálcio em filhote é muito alto. E o Aminomix não consegue suprir. Então, tem que ser um suplemento vitamínico mineral destinado para cães que comem alimentação natural e que respeita a fase. Então, temos o NutroPlus Crescimento e o Food Dog Crescimento. Ok? Outra fonte de vitaminas e minerais na dieta são as vísceras. Aí você deve estar se perguntando por que não aumenta a porcentagem de vísceras na alimentação natural cozida. Porque, como eu já disse, né, são cães que saem da ração e entram na alimentação natural. Se eu aumentar a quantidade de vísceras, como a víscera ela é muito concentrada em vitaminas e minerais, isso pode provocar uma diarreia no cachorro. E é o que acontece, geralmente acontece. Meu cachorro comeu 3 bifes de fígado e teve uma diarreia colossal. Né, devido a isso, esse desbalanço eletrolítico que a víscera ela proporciona. Ela tem muitas vitaminas e minerais. Então, para esses cães, a gente tem que reduzir mesmo a quantidade de vísceras. Mas ela é importante entrar, porque ela é rica em vitamina D, vitamina A, tem outros elementos importantes também para a saúde do animal. Okay? O sal. Muita gente, eu ouço sempre no consultório falando, eu nunca boto sal na comida do meu cachorro, jamais boto sal, tudo sem tempero. Gente, isso é um erro muito grande. Né? Todo ser vivo,
né, desde as plantas até os animais, a gente precisa de sódio, tá? Aí a fonte que a gente tem de sódio é através do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Por que a gente precisa do sódio, né? O sódio, ele é importante naquela bomba de sódio e potássio, né, para ver as contrações musculares, para ver a osmose, para ver toda a função, né, fisiológica do organismo, a gente precisa, né, ali do sódio, daquela moléculazinha do sódio. Sódio, potássio e outros. Então, não pode faltar o sódio na dieta do animal. Tá? Eu sei que o tutor não está botando sódio, sal, né? Quando eu vejo o exame clínico, quando eu peço lá o bioquímico, né? O bioquímico é aquela relação de exames que é sódio, potássio, fósforo, ferro, magnésio, e aí o sódio está abaixo do parâmetro aceitável. Aí eu falo, você não está botando sal, né? Aí a pessoa passa a botar porque vê que isso tem uma consequência, né, no organismo animal. Tá? Então, para cada animal, cada espécie, a fase que ele se encontra, né, a raça, o tamanho, o peso, tudo vai ser levado em consideração na hora de eu dizer qual é a quantidade de sal que aquele animal requer. Okay? E para cães anêmicos, né, aquela anemia responsiva por alimento, às vezes eu não posso aumentar as vísceras daquela dieta, então eu entro com suplementação, por exemplo, o ferro food. Né? O ferro food é uma fonte de ferro bacana, tem uma vitamina do complexo B, porque o ferro por si só, ele tem dificuldade de ser absorvido pelo organismo, ele precisa estar dentro de um complexo vitamínico, ou seja, muitas vezes tem que estar dentro das vitaminas do complexo B, que proporcionam a introdução desse ferro nas células. Então, é bacana esse ferro estar associado com as vitaminas do complexo B. Tá? Não sou nenhuma representante do ferro food, mas eu exemplifiquei aqui que é um suplemento que atende a esses requisitos. Pode passar. As vísceras, né? Como eu falei, as opções na alimentação natural, a gente utiliza o fígado, o rim, o baço, o pâncreas, pulmão, o cérebro. O fígado e o rim são os mais fáceis de achar, tá? O fígado, muita gente acha que o fígado é uma excelente fonte de ferro, né? Mas tem uma víscera que tem mais ferro ainda, que é o baço. O baço, se não me engano, ele tem o triplo de ferro que o fígado tem. É bem bacana o baço, mas também é difícil de achar. O pâncreas, é bacana entrar com pâncreas quando o animal tem uma pancreatite. Né? O pâncreas é um órgão que ele é responsável aí pela produção das enzimas digestivas, que é a amilase, protease, lipase, né? A protease é a que faz a digestão de proteína, a amilase faz a digestão de amido, lipase é a digestão de gordura. E aí, quando a gente introduz isso na dieta de um animal com pancreatite, né, que o pâncreas já não funciona corretamente, aí entra com uma porção de pâncreas cru ou mal passado para aquelas enzimas daquele pâncreas, né, daquela carne ali, corroborarem na digestão do animal. Então, a gente vai introduzir enzimas através da alimentação, já que o pâncreas dele já não funciona adequadamente. Okay? O pulmão, ele é riquíssimo em vitamina C, é bacana também. O cérebro, ele é rico em glicose e ômega 3, uma fonte bem legal de ômega 3. Pode passar. Por que incluir vísceras, né? Como já falei, ela tem uma reserva importante de vitaminas e minerais. E a presença diária de um pouco de vísceras na dieta previne e corrige deficiências nutricionais, estimula os órgãos da presa. Às vezes, assim, na hora da formulação da dieta, eu não quero colocar mais suplemento vitamínico mineral, não quero colocar mais pozinho, porque o animal, ele, quando coloca o pozinho na comida, ele rejeita. Então, o que eu faço? Eu aumento um pouquinho as vísceras. Aí, nesse aumentar um pouquinho, já corrige aquela deficiência do suplemento que eu não aumentei. Né? Então, tem como brincar, né, entre as vísceras e suplementos vitamínico mineral. Porém, abusar de vísceras, ela pode acarretar diarreia, né, até problemas de saúde por excesso de vitaminas.
tá? Então, tem animais que só, por exemplo, já teve um relato, né, de um gato que ele foi só alimentado com fígado. O fígado, ele é uma fonte de vitamina A excepcional. Só que o excesso de vitamina A, ele é tóxico, né? Então, para aquele gatinho que foi só alimentado com fígado, quando ele atingiu aí 1 ano e 2 meses de idade, ele já estava com problemas seríssimos, né, no organismo dele. Pode passar. E hoje eu sou responsável técnica dessa empresa, a Pet Fitness Food. Só, uma propaganda merchandise aqui. Como que essa empresa ela funciona? Ela prepara as refeições, né, mediante a prescrição do nutricionista. Então, o nutricionista emite a prescrição, ou seja, vamos lá, desde o início. O tutor ele não tem tempo de fazer a comida do cachorro em casa, né, ou do gatinho. Então, como alternativa, entra em contato com a empresa e ela mostra aí a prescrição do profissional e a empresa faz conforme o que foi prescrito. Tá? Então, faz totalmente personalizado de acordo com o que o profissional orientou. Tá? Então, ela prepara, né, cozinha e depois embala em saquinhos, e cada saquinho desse se refere a uma refeição no dia. Então, o tutor ele pode fechar 30 refeições, né, e deixar congelado em casa, pode pedir 7 refeições, 15 refeições, tá? Isso aí adianta a vida de vocês. Mas vocês não comprando, né, não encomendando, vocês podem fazer em casa a refeição do animal, mediante a prescrição do profissional, e rapidamente e facilmente entra na rotina de vocês. Vocês podem separar um dia, de 15 em 15 dias, né? E preparar várias refeições e congelar. Aí todo dia tira do freezer, coloca na parte mais baixa da geladeira, espera descongelar e oferece ao animal. Né? Aí depende do espaço do seu freezer. Se você tiver espaço, pode fazer até 45 refeições de uma vez só e congelar. Tá? Aí todo dia você pega essa refeição, depois de descongelada, você pode oferecer gelado, de geladeira mesmo, para seu animal aceitar, tudo bem, não tem problema algum. Ou pode aquecer na frigideira ali rapidinho, oferecer em temperatura morna, ou deixar um pouquinho fora da geladeira para entrar em temperatura ambiente, e oferecer ao cãozinho e ao gato, né? Se seu cãozinho come 3 vezes no dia, então você divide aquela refeição diária, né, em 3 partes, oferece um terço dela na parte da manhã, outro um terço na parte do almoço e outro um terço daquela refeição à noite. Tá? Pode passar. Então, quais os benefícios da alimentação natural? Como eu disse, né, a ideia da alimentação natural é imitar o que ele comeria na natureza. Então, se a gente está respeitando, né, o trato digestivo daquele animal, a fisiologia, o que ele come, a gente está dando o alimento certo para aquela espécie, isso vai acarretar tantos benefícios para aquele animal, né? Então ele vai combater e prevenir doenças. Por que combater? Né? Quando o animal está industrializado, o pH do estômago dele vai de 4 a 5. Então, aquele poder acidificante, aquele poder de combater, né, bactérias, vírus, o seu potencial já reduz. E quando a gente passa para a alimentação natural, esse pH ele retoma a sua origem, que é lá pH 1 a 2, potencializando o poder de combate de doenças. E, ao mesmo tempo, quando o animal ele entra na alimentação natural, uma nova microbiota começa a povoar o intestino do animal. Lembra que quando ele comia a ração era um tipo de microbiota. Quando ele passa para a alimentação natural, é outro tipo de microbiota. Essa microbiota que começa a povoar o intestino do animal, ela tem um poder de defesa muito maior do que o do industrializado. Tá? Se vocês não sabem, 77 a 83% do nosso sistema imunológico, quem é responsável é o nosso intestino. Tá? Sendo mais precisa,
É a microbiota que está povoando nosso intestino, os cães também. Então, todo aquele micro-organismo, né, que tem dentro do nosso intestino, ele que é o cabeça do sistema imunológico. Então, se a gente começa a entrar, nós, humanos, começa a comer uma alimentação mais saudável, rapidamente seu sistema imunológico se fortalece, né? Você fica mais resistente à doença, você dificilmente pega um resfriado. E para os cães também. A gente entra na alimentação natural, você vê que é um animal muito mais disposto, muito mais saudável, resistente. Até pulga e carrapato pensa duas vezes antes de habitar aquele animal. Tá? Aquele animal não se torna mais interessante para parasitas, né? Tanto para verminose quanto para pulga e carrapato. Tá? Outra coisa bacana é que ele reduz muito o mau hálito, tá? Muitas vezes até elimina aquele mau hálito, que é muito comum Yorkshire, em Shih Tzu, quando entra na alimentação natural, aquele fedor horroroso que sai da boca do cachorro diminui muito. Vocês ficam impressionados. Diminuição da queda do pelo, raças como Pug, Jack Russell, é uma bola de pelo que cai no chão, né? Ou seja, é um novo animal ali no chão. Quando entra na alimentação natural, há uma diminuição, assim, muito significativa, bem bacana. O tutor, o dono do animal passava a mão no cão, né? E a mão ficava toda coberta de pelo. Com a alimentação natural, quase não vem mais pelo na mão. Bem legal. Pelos mais brilhantes e macios, né? Redução do volume e odor das fezes. Por que essa redução do volume, né? E o odor das fezes? Vamos comparar em digestão, por exemplo, numa ração. A digestão de uma ração premium, né? Uma ração premium. A absorção é em torno aí de 92%, né? 90%. O que isso significa? Que 90% daquela ração que é digerida vai ser absorvida e aproveitada pelo organismo, né? E os 10% vai ser eliminado em forma de fezes. Na alimentação natural, a gente tem aí 97%, 96% de absorção. Então, houve um aumento aí da absorção daqueles nutrientes, né, no organismo. Porque a alimentação natural, como vocês viram, né, é um alimento fresco, é um alimento rico em nutrientes, em fibras, em muita água, né, por exemplo, em 100 gramas de ração, a gente tem 7 ml de água só. Em 100 gramas de comida natural, a gente tem 70 ml de água. Tá? Então, em média, 70 ml, às vezes chega até 83% de água, né? 83 ml de água em 100 gramas de comida natural. Então, por aí a gente vê que o poder absortivo daquele alimento é muito maior. Logo, né, vai reduzir fezes menores e com menor cheiro. Tá? O que a alimentação natural também proporciona? É maior palatabilidade. Então, para aquele cão que a gente precisa implorar para ele comer, a ração, por exemplo, ele passa a comer, devorar a alimentação natural, né? Percebe que esses cães que nunca querem comer a ração, querem comer as coisas do nosso prato? Então, é uma comida muito mais palatável. Isso é bacana para cães que problema renal, por exemplo, o cão com problema renal, o apetite dele diminui muito, né, por conta da toxidez que a doença acarreta. Então, a gente entrando com alimentação natural, em vez de entrar com aquela ração renal, que é sem graça, a gente entra com uma alimentação balanceada, né, formulada para aquela doença, no caso, doente renal, e deixa ela o mais palatável possível. Né? Outra coisa é que a alimentação natural, ela promove disposição, vitalidade, o cão ele fica muito mais ativo. É a mesma coisa quando a gente começa a comer comida natural, né? Comida saudável, a gente fica muito mais disposto, tem muito mais vitalidade, a gente fica até mais inteligente também. Nos cães, isso foi observado, eles se tornam mais atentos, mais respondem melhor a comandos, a provas, a trabalhos, porque a cognição, a parte funcional, neuronal, cerebral em geral, também
ela é beneficiada com a nutrição, com a alimentação natural. Então, a nutrição ela é capaz de modular a resposta do sistema imunológico. Tá? Pode passar. Isso aqui são exemplos, né, de um cão, um bulldog inglês, comendo alimentação natural, um gatinho também. Pode passar. Eu vou dar exemplo de casos clínicos. Emagrecer gatos, né? Quem tem experiência com gatos sabe da dificuldade de emagrecer um gatinho. E quando ele passa para alimentação natural ou para uma alimentação úmida, tá? A gente tem uma maior eficácia no emagrecimento do animal. Por que isso acontece? Né? O gato, ele quando entra na ração seca, a ração, o alimento industrializado seco, né, ele costuma ser muito rico em carboidrato. E a gente viu que o gato, ele é carnívoro restrito, tá? Então, o gato, ele não consegue, né, não sabe muito, o organismo dele não sabe muito o que fazer com aquela abundância de glicose. A gente sabe que o carboidrato, quando digerido, ele é quebrado em partículas de glicose, né, elas ficam açúcar disponível no organismo, no sangue do animal. E o gato, como a natureza dele não foi feita para receber esse aporte de carboidrato, então esse carboidrato ele começa a ser convertido em gordura, né? E aí o gato vai engordando, engordando, engordando. E quando a gente passa para a alimentação natural, que vocês viram que tem uma quantidade significativa de proteína, a gente está ali respeitando a fisiologia daquela espécie, o animal ele começa a emagrecer. O gato, quando ele está com sobrepeso, ele é um grande candidato a ser diabético, né? Problemas de pele, problemas articulares, otite de repetição, dermatite, que é a doença de pele, né? Quando a gente entra na alimentação natural, o gato, ele naturalmente ele vai emagrecendo, ele atinge o seu peso saudável, ele se torna musculoso, e, ao mesmo tempo, todas essas comorbidades que eram devido à obesidade, elas somem, lógico, né? O animal emagreceu. Ele fica mais ativo, tudo funciona adequadamente, né? É muito excelente, muito bacana o efeito da alimentação natural nos felinos e nos cães também. Nos felinos você vê a resposta assim, quase imediata. Pode passar. Esse aqui é um caso da uma gatinha da minha amiga, né? Que ela pediu para formular uma dieta para a gatinha dela. A gatinha ela estava apresentando essas erupções na pele, né, essas feridas. Elas abriam, ficava purgando. E aí ela estava suspeitando de que poderia ser alergia à ração, né? Uma coisa bacana que vocês vão perceber na clínica é que os animais eles são reflexos do dono, né? O animalzinho com um problema no rim, geralmente o dono tem problema no rim também. O cãozinho tem cálculo na bexiga, você vai ver que o dono ele tem cálculo, ele costuma ter cálculo no rim, na bexiga. Né? O cão que tem problema no joelho, ou tem displasia coxofemoral, você vai ver que o dono também tem algum problema articular. E o cão diabético, geralmente o dono é diabético. É engraçado isso. E nesse caso dessa gatinha, a dona ela estava com intolerância a conservantes, a corante artificial. E a gatinha começou a desenvolver esse problema concomitante com o problema da dona, né? Então, foi aí que ela suspeitou que poderia ser uma intolerância à ração, né? Porque a ração para gato, ela precisa ter muito palatabilizante, né? Conservante, etc. Enfim, a gente tirou a ração, entrou com a alimentação natural. Em questão de dias, você já estava vendo ali a cicatrização dessas feridas. Né? Que bacana. Isso aí são as fotos mostrando, né, como que estava, e aí foi a progressão, né, a melhora, e aí fechou as feridas. Muito, muito incrível. Pode passar. Esse caso aqui é o Tandy, ele foi um paciente, um dos mais idosos que eu já peguei, ele tinha na época 17 anos,
Ele, 17 anos, né? Naturalmente o animal ele vai apresentando alguns problemas. E ele tinha problema renal, ele tinha artrose, tudo quanto é lado do animal. Ele andava que nem um robozinho, sabe? Já nem dobrava mais as perninhas. Ele tinha uma catarata, né? Bem significativa também. Ele já não escutava mais direito. Aí a pelagem sempre feia e desidratada, sempre seca desse jeito, na primeira imagem que vocês estão vendo. Aí quando entrou na alimentação natural, o cãozinho se transformou. Ele começou a ter mais disposição para andar. Aí hoje, antes, né, ele já faleceu, mas ele começou a correr atrás do gato, coisa que ele não fazia, não conseguia. Né? Ele conseguiu subir na varanda, coisa que ele não conseguia subir um degrau. O pelo dele ficou mais bonito, mais viçoso. Ele passou a escutar, né? Ele não escutava, ele passou a escutar, por incrível que pareça. O ouvido dele estava sempre inflamado, e com a alimentação natural, essas otites de repetição começaram a reduzir bastante. Então, aquele desconforto que ele tinha no ouvido, né, a dificuldade de escutar já cessou, já melhorou. Ele faleceu mais por conta da idade, né?